A desigualdade, para muitos, parece um fato natural. Uns têm mais, outros têm menos. Uns comandam, outros obedecem. Uns nascem ricos, outros pobres. Mas Marx nos convida a olhar para além do aparente, para enxergar a estrutura invisível que organiza a sociedade e distribui os papéis que cada um de nós desempenha. Ele nos desafia a perguntar: por que somos aquilo que somos? Por que ocupamos este lugar e não outro? E por que aceitamos isso como inevitável? A desigualdade, sob a perspectiva marxista, não é apenas uma diferença de posses ou rendimentos. Ela é uma diferença de poder, de acesso, de controle sobre os meios de produção. Marx mostra que as classes sociais não surgem do nada. Elas são fruto das relações econômicas que organizam a sociedade. A burguesia, os donos dos meios de produção, não detêm apenas riquezas materiais, mas o poder de definir quais vidas importam, quais trabalhos são valorizados, quais saberes são legitimados. O proletariado, por outro lado, não é apenas o grupo que vende sua força de trabalho. É a massa que carrega nas costas o sistema, enquanto permanece alienada do próprio valor, presa numa estrutura que constantemente a empurra para baixo. Mas há algo ainda mais profundo. A desigualdade não é só econômica, ela se infiltra na subjetividade, nas identidades, nos desejos. O lugar que ocupamos no mundo molda quem somos, as oportunidades que nos são dadas, as escolhas que parecemos ter, até os sonhos que consideramos possíveis. Não basta dizer que vivemos em um sistema desigual. Precisamos entender como essa desigualdade define os limites da nossa existência. Marx rompe com a ideia de que a sociedade é um grande contrato entre indivíduos iguais. Para ele, não somos apenas indivíduos isolados que, por mérito ou acaso, acabam em posições diferentes. Somos seres sociais, produzidos por relações históricas e materiais. Quando olhamos para nossas vidas, nosso trabalho, nossa educação, nossa moradia, nossos afetos, estamos olhando para os efeitos concretos das contradições de classe. A desigualdade não é um acidente ou uma falha do sistema. Ela é o coração do sistema. Essa introdução nos leva a uma pergunta inquietante. Se nossa posição no mundo é definida por estruturas que não controlamos, até que ponto somos livres? Até que ponto podemos dizer que escolhemos nosso destino? Marx diria que a liberdade real só pode existir quando superarmos as condições materiais que nos aprisionam. Mas para chegar a isso, precisamos primeiro compreender como essas condições surgiram. No próximo capítulo, mergulharemos no contexto histórico e teórico marxista para entender como a desigualdade foi construída ao longo do tempo e por que ela permanece tão central no capitalismo. Vamos explorar os conceitos de luta de classes, exploração e mais-valia, para mapear as engrenagens que movem essa máquina desigual. Para compreender por que a desigualdade define nosso lugar no mundo, precisamos entrar no terreno que Marx mais dominava, a análise histórica e materialista das sociedades humanas. Marx parte de um princípio fundamental. Não é a consciência que determina o ser social, mas o ser social que determina a consciência. Em outras palavras, não somos livres pensadores que inventam a sociedade de acordo com nossas ideias. Somos seres moldados pelas condições materiais e históricas em que vivemos. Assim, entender a desigualdade significa olhar para o processo histórico que nos trouxe até aqui. Marx identifica diferentes modos de produção ao longo da história: o comunitário primitivo, o escravismo, o feudalismo, até chegarmos ao capitalismo. Cada um desses sistemas tinha uma lógica própria de exploração e dominação, baseada na posse ou não dos meios de produção. No feudalismo, por exemplo, a terra era a base da riqueza e o senhor feudal detinha poder sobre os servos. No capitalismo, a terra cede lugar ao capital. O dono das máquinas, das fábricas, das finanças passa a controlar não apenas os recursos materiais, mas o próprio tempo e energia dos trabalhadores. A relação entre burguesia e proletariado substitui a antiga relação senhor-servo, mas mantém o núcleo da desigualdade, a exploração. Marx dedica especial atenção à noção de mais-valia. O trabalhador vende sua força de trabalho por um salário, mas o valor que ele gera excede o que recebe. Essa diferença, a mais-valia, é apropriada pelo capitalista. Aqui, a desigualdade não é um problema moral, os ricos sendo maus e os pobres sendo bons. É um problema estrutural. Enquanto houver exploração, haverá desigualdade. Enquanto houver propriedade privada dos meios de produção, haverá classes antagônicas. Outro conceito essencial é o de luta de classes. Marx
Marx vê a história como um palco constante de conflitos entre opressores e oprimidos. Não existe progresso sem contradição, sem resistência. A desigualdade, nesse sentido, não é apenas um estado de coisas, mas um campo de batalha. Cada avanço dos trabalhadores, cada conquista social foi fruto de luta e não de benevolência das elites. No entanto, o capitalismo tem uma característica única. Ele não apenas explora, ele universaliza essa exploração. Em vez de depender de castas fixas ou títulos nobiliárquicos, o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive a força de trabalho. Ele cria uma aparência de liberdade. Todos podem vender sua força de trabalho, enquanto mantém intacta a lógica da desigualdade. Todos podem competir, mas alguns já possuem os meios para vencer antes mesmo que a corrida comece. Além disso, Marx mostra como o capitalismo gera alienação. O trabalhador não apenas é explorado, ele é afastado do sentido do próprio trabalho. Produz bens que não controla, segue ritmos que não define, persegue metas que não lhe pertencem. Ele se torna uma peça na máquina, um número em uma estatística. Assim, a desigualdade não é apenas material, mas também existencial. Por fim, Marx adverte: enquanto não mudarmos a base material da sociedade, todas as tentativas de corrigir a desigualdade serão apenas paliativos. Caridade, reformas pontuais, políticas compensatórias podem amenizar os sintomas, mas não curam a doença. Para superar a desigualdade, é preciso transformar radicalmente as relações de produção. A desigualdade não é apenas um dado econômico. Ela infiltra-se na pele, na mente, nos gestos cotidianos. Quando Marx fala de alienação, ele não está apenas descrevendo um fenômeno no local de trabalho. Ele está apontando para uma cisão profunda entre o indivíduo e o mundo que o cerca, entre o sujeito e sua própria essência humana. Nesse capítulo, vamos explorar como a desigualdade se manifesta na vida social e individual, condicionando nossos afetos, desejos, identidades e relações. No plano social, a desigualdade cria divisões que parecem naturais. Divisões entre vencedores e perdedores, entre os que merecem e os que não se esforçam, entre os que ocupam posições de poder e os que são constantemente desvalorizados. O sistema transforma essas diferenças em justificativas, morais. O rico é visto como mais competente, mais inteligente, mais capaz. O pobre como preguiçoso, incapaz, uma falha ambulante. Assim, a desigualdade não depende apenas da dominação econômica. Ela se alimenta de narrativas que a legitimam e a tornam invisível. No campo individual, os efeitos são igualmente devastadores. O trabalhador alienado não apenas perde o controle sobre o que produz, ele perde o controle sobre quem ele é. Sua identidade passa a ser definida por métricas externas: produtividade, eficiência, sucesso. Ele se compara constantemente aos outros, internalizando a competição como forma de vida. O resultado é uma subjetividade marcada pela ansiedade, pela sensação constante de inadequação, pelo medo do fracasso. Como dizia Marx, o trabalhador só se sente à vontade fora do trabalho, mas mesmo esse fora está marcado pela lógica do capital, seja no consumo, no entretenimento, nos relacionamentos. Além disso, a desigualdade gera formas específicas de sofrimento social. O desemprego não é apenas uma questão de renda, é uma questão de identidade. O sujeito desempregado sente-se descartável, inútil, um excedente humano. Os que ocupam posições precárias vivem sob a sombra constante da insegurança, do medo de perder tudo. E mesmo os que estão no topo da pirâmide são prisioneiros da lógica da acumulação. Precisam manter-se no jogo, precisam competir, precisam expandir. A desigualdade não poupa ninguém. Ela envenena todas as relações humanas. No plano das relações, Marx nos ajuda a ver como as conexões sociais são mediadas pelo valor de troca. A amizade, o amor, a família, todos esses laços acabam sofrendo a corrosão do cálculo utilitário. As pessoas tornam-se meios para alcançar fins, peças de uma engrenagem que exige resultados. A desigualdade destrói a possibilidade de relações genuínas, porque coloca todos em uma corrida sem fim por reconhecimento, status, sobrevivência. No plano político, a desigualdade também tem efeitos profundos. Ela corrói a democracia, pois concentra o poder nas mãos de poucos. Como Marx antecipa, o Estado não é um árbitro neutro acima das classes. Ele é, fundamentalmente, um instrumento de dominação de classe. Assim, as decisões políticas refletem os interesses dos que detêm o poder econômico, perpetuando as estruturas de desigualdade. A promessa de igualdade formal perante a lei é minada pela desigualdade material. Não basta ter direitos no papel, se não há condições concretas para exercê-los. Mas talvez o impacto mais profundo da desigualdade esteja
na perda de horizonte. Quando a desigualdade é naturalizada, ela bloqueia a imaginação coletiva. As pessoas passam a acreditar que sempre foi assim e sempre será assim. A possibilidade de transformação social é sufocada pela ideologia dominante, que apresenta o capitalismo como a única realidade possível. Como diz o crítico cultural Frederick Jameson, inspirado em Marx, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Nenhum sistema teórico está isento de tensões internas, e o marxismo não é exceção. Ao abordar a desigualdade como estrutura central que define nosso lugar no mundo, Marx oferece uma crítica poderosa, mas também nos deixa diante de perguntas e paradoxos que merecem atenção. Neste capítulo, vamos explorar essas tensões. Quais são os limites, as contradições e as críticas que surgiram dentro e fora do marxismo sobre o problema da desigualdade? Primeiro, há um paradoxo fundamental no próprio conceito de classe. Para Marx, o proletariado é simultaneamente o grupo mais explorado e o agente potencial da emancipação universal. Ele carrega em si a possibilidade de destruir as condições materiais que sustentam a desigualdade, mas como um grupo profundamente alienado, fragmentado e submetido à lógica do capital, pode despertar consciência revolucionária? Essa é uma tensão que atravessa a teoria marxista. O processo de tomada de consciência não é automático. Ele exige organização, luta, confronto com a ideologia dominante. O risco é imaginar que a desigualdade por si só produziria sua própria superação. Mas, como a história mostra, isso nem sempre acontece. Outra crítica relevante vem das experiências históricas associadas ao marxismo. As revoluções do século XX, na União Soviética, na China, em Cuba, buscavam superar a desigualdade capitalista, mas frequentemente criaram novas formas de desigualdade e dominação. A burocracia estatal, os privilégios do partido, a repressão política. Tudo isso gerou uma nova camada dominante que reproduzia, sob outra forma, as estruturas hierárquicas. Essa crítica não invalida a análise marxista da desigualdade, mas nos obriga a perguntar: como evitar que a luta contra a desigualdade acabe gerando novas desigualdades? Além disso, críticos liberais apontam que a ênfase marxista nas condições materiais e nas estruturas econômicas pode negligenciar a dimensão individual da liberdade. Eles argumentam que corrigir a desigualdade econômica não garante por si só uma sociedade justa, se isso for feito à custa de direitos civis, liberdade de expressão, diversidade cultural. Aqui surgem debates importantes. É possível imaginar um projeto marxista que preserve e amplie as liberdades individuais, em vez de sacrificá-las em nome da coletividade? Outro ponto de tensão está na análise das novas formas de desigualdade que emergiram no capitalismo tardio. Marx concentrou-se nas classes, mas hoje vemos desigualdades articuladas também em torno de gênero, raça, sexualidade, território. O feminismo, os movimentos antirracistas, as lutas LGBTQIA+, trouxeram à tona dimensões da desigualdade que não podem ser totalmente reduzidas à análise de classe. Isso gerou um diálogo fértil e às vezes conflituoso entre marxismo e outras teorias críticas. Como articular essas diferentes opressões sem perder de vista o núcleo estrutural da exploração econômica? Há também uma crítica ecológica fundamental. Marx pensou a relação entre homem e natureza em termos de produção e trabalho. Mas o capitalismo não apenas explora o trabalhador, ele devasta o planeta. Hoje, a desigualdade não é apenas entre humanos, mas entre o capital e a própria possibilidade de vida na Terra. Esse desafio obriga a repensar o projeto marxista, incorporando a ecologia política como dimensão central. Por fim, há a crítica interna, feita por pensadores marxistas heterodoxos, que alertam para o risco de um determinismo econômico excessivo. As mudanças históricas não dependem apenas das condições objetivas, mas também da ação subjetiva, da cultura, da imaginação, das alianças imprevisíveis. Isso nos leva a uma questão crucial: como articular estrutura e agência, condições materiais e ação humana para construir um caminho de transformação real? Se a desigualdade define nosso lugar no mundo, a questão inevitável é como quebrar essas amarras. Marx não era apenas um crítico do capitalismo. Ele era, acima de tudo, um pensador revolucionário. Ele acreditava que a história podia e devia ser transformada pela ação coletiva. Este capítulo mergulha nas possibilidades de transformação, emancipação e superação das estruturas que perpetuam a desigualdade. Para Marx, a chave está na transformação das relações de produção. Isso significa que não basta distribuir melhor a riqueza dentro do capitalismo. É preciso transformar a própria lógica que gera a exploração. Em termos concretos, isso implica abolir a propriedade privada dos meios de produção e construir uma forma de organização social
social baseada na propriedade coletiva e no controle democrático. Não se trata de nivelar por baixo, mas de construir uma sociedade onde os frutos do trabalho sejam compartilhados por todos e não apropriados por uma minoria. Mas como fazer isso? Marx via a organização da classe trabalhadora como peça central. Isolados, os trabalhadores estão presos à competição e à fragmentação. Organizados, podem transformar sua condição objetiva em força política. Isso significa sindicatos, movimentos sociais, partidos revolucionários, conselhos operários, formas de construção coletiva que desafiem a ordem existente. O problema, claro, é que a burguesia não entrega seu poder voluntariamente. O conflito é inevitável. Aqui emerge o conceito de luta de classes como motor histórico. No entanto, as experiências revolucionárias do século XX mostraram que a tomada do poder, por si só, não resolve o problema da desigualdade. A transição socialista deve evitar cair em novas formas de opressão. Isso nos obriga a pensar em formas radicais de democracia, não apenas eleições periódicas, mas autogestão, participação direta, rotatividade de cargos, descentralização. A transformação das estruturas deve vir acompanhada de uma transformação das formas de organização política. Outro caminho essencial passa pela articulação das lutas. Hoje, como vimos, a desigualdade se manifesta não apenas como exploração econômica, mas também como opressão racial, patriarcal, colonial, ambiental. Isso significa que a transformação emancipatória deve ser interseccional, deve unir as diferentes frentes de luta, sem reduzir uma à outra, mas também sem perder de vista o núcleo estrutural da desigualdade capitalista. A revolução, no século XXI, precisa ser anticapitalista, antirracista, antipatriarcal e ecossocialista. Além disso, a transformação não é apenas econômica ou política, ela é também cultural e subjetiva. O capitalismo molda nossos desejos, nossos sonhos, nossas percepções de valor. A superação da desigualdade exige criar novas formas de imaginar o mundo, novas linguagens, novas sensibilidades. Isso passa pela arte, pela educação, pela reconstrução das relações sociais. A emancipação não é apenas redistribuir recursos, é reconstruir o sentido da vida humana. Por fim, há a questão do internacionalismo. Marx sempre insistiu que a luta contra a desigualdade não pode ser nacional. Ela precisa ser global. Em um sistema profundamente interconectado, as lutas locais só podem triunfar se articuladas em redes internacionais de solidariedade. Isso é ainda mais verdadeiro hoje, diante das cadeias globais de produção, das corporações transnacionais, da crise climática. A transformação exige um horizonte planetário. Chegamos ao final desta exploração, mas, como em todo pensamento dialético, o fim é também um recomeço. Quando perguntamos por que a desigualdade define nosso lugar no mundo, não estamos apenas fazendo uma análise objetiva. Estamos lançando uma provocação existencial e coletiva. O que estamos dispostos a fazer com esse conhecimento? Marx nos ensina que a desigualdade não é um mero detalhe, um acidente no percurso das sociedades humanas. Ela é o motor do capitalismo, a condição que organiza a produção, a circulação, o consumo, as relações, os afetos, os sonhos. Tudo passa pelas divisões de classe. Tudo é moldado pelas condições materiais de existência. Essa é a primeira grande lição. Não somos átomos isolados, donos absolutos do nosso destino. Somos seres históricos, enredados em estruturas que nos precedem e nos ultrapassam. A segunda lição, no entanto, é igualmente importante. Essas estruturas não são eternas. Marx recusa o fatalismo e nos oferece um horizonte de transformação. A desigualdade pode ser desnaturalizada, questionada, enfrentada, mas isso exige algo que vai além da crítica intelectual. Exige organização, coragem, capacidade de imaginar o impossível. A pergunta marxista não é apenas o que é o mundo, mas como podemos transformá-lo. Nesse ponto, enfrentamos um paradoxo inquietante. Vivemos em um mundo que nunca foi tão desigual em termos de riqueza e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão cercados de discursos sobre meritocracia, empreendedorismo, autonomia individual. A ideologia dominante conseguiu capturar até mesmo os desejos mais íntimos, transformando-nos em gestores de nós mesmos, empreendedores de nossas próprias vidas, eternamente competindo por migalhas. A desigualdade não é apenas econômica, ela é afetiva, psicológica, simbólica. Superá-la exige uma verdadeira revolução do imaginário. Mas aqui surge a pergunta mais difícil. Queremos mesmo enfrentar a desigualdade? Porque desafiar as estruturas exige renunciar a certos privilégios, desmontar hierarquias, abrir mão de posições de vantagem. Não basta desejar uma sociedade mais justa, é preciso estar disposto a transformar-se no processo.
isso. Marx nos lembra que não há emancipação sem luta e não há luta sem risco.